alienígena macho ousou se aproximar de sua figura imponente. Apenas um humano teve a coragem de sorrir de volta. O espaço-porto em Nexus 7 pulsava com sua sinfonia familiar de sons, comerciantes anunciando entusiasticamente suas mercadorias exóticas, o chiado dos reguladores atmosféricos e o zumbido constante das naves chegando e partindo. Em meio ao caos, Aurélia navegou pela multidão com a graça de um navio de guerra cortando águas tranquilas, sua imponente estatura de 2 metros partindo o mar de pessoas ao seu redor. Com o tempo, ela dominou a arte de ignorar os olhares que a seguiam a cada movimento. No entanto, os sussurros, aqueles murmúrios insidiosos, ainda conseguiram romper suas defesas cuidadosamente elaboradas, deixando sua marca em sua determinação. Olhe para aquela estranha. Ela provavelmente te queimaria se você ousasse tocá-la. Que tipo de erro evolutivo é esse? Aurélia ignorou os sussurros, mantendo seu olhar fixo à frente. Seus passos deliberados e confiantes. Sob sua pele, ouro derretido pulsava a cada batida do coração, fazendo com que seu cabelo longo brilhasse com um fogo interior que refletia o brilho radiante que emanava de seus quadris e ombros. Seu elegante terno preto, sem mangas, com zíper frontal, acentuava sua física formidável, enquanto suas longas luvas ocultavam braços capazes de dobrar aço. Entre os seus, os salarianos, os machos eram os mais insuportáveis. Pequenos humanoides de pele verde com grandes olhos negros correram para longe de seu caminho como vermes assustados, seu murmúrio ansioso se arrastando atrás dela. Eles eram grandes demais, artificiais demais para uma fêmea. Quem desejaria algo assim? Uma vez, tais comentários haviam perfurado seu coração. Agora, eles se desvaneciam no fundo, muito como o zumbido incessante do sistema de ventilação do espaço-porto. Aurélia havia aprendido a abraçar sua solidão como uma realidade inevitável, um subproduto de sua fisiologia extraordinária. Nenhum macho de qualquer espécie jamais a olhou com algo além de medo ou desgosto, até hoje. A princípio, ela percebeu um olhar que persistia, recusando-se a desviar quando ela se virou para encontrá-lo. Ali, perto de uma barraca de comida, estava um macho humano, encostado casualmente em uma viga de suporte. Seu cabelo desgrenhado capturava o brilho artificial do porto espacial, e sua camiseta verde-oliva grudava em um peito que, embora não correspondesse exatamente às suas próprias proporções, insinuava uma força impressionante. Um colete tático escuro estava aberto, exibindo uma fisionomia construída para a finalidade, e não para a estética. No entanto, foram seus olhos que realmente a cativaram, orbes marrons quentes que não se alargavam em alarme, nem se estreitavam em julgamento. E então havia seus lábios. Seu sorriso se curvava para cima, uma expressão genuína que iluminava todo o seu rosto. Aurélia quase tropeçou, surpresa com uma reação tão inesperada. Ela havia se acostumado a ser vista como uma mera curiosidade, na melhor das hipóteses, ou um monstro, na pior. O simples ato de um sorriso, oferecido sem reservas, despertou seus sentidos. O humano se impulsionou sem esforço do feixe e se aproximou dela, com uma confiança que fez vários salarianos nas proximidades fugirem em alarme. A reação deles parecia apenas agradá-lo, um sorriso largo se espalhando pelo seu rosto à medida que ele se aproximava. "Com licença", ele disse, sua voz um barítono caloroso que penetrava sem esforço na conversa ao redor. "Não pude deixar de notar que você parece conhecer bem este lugar. Estou à procura do distrito administrativo, particularmente da Comissão de Comércio Interespécies", ele disse. Aurélia piscou, momentaneamente sem palavras. Ele realmente estava começando uma conversa com ela, 3 andares acima. Ela finalmente encontrou sua voz, embora ela tenha saído mais rouca do que pretendia. "Quadrante norte. Basta seguir as faixas de luz azul." "Obrigado", ele respondeu, estendendo a mão. "Sou Marcus Clark, a propósito. Acabei de chegar da estação Terra Gama." Aurélia olhou para a mão estendida em sua direção. A maioria dos seres evitava o contato físico, receosa do intenso calor que emanava de sua pele. No entanto, ali estava este humano, com a palma aberta e convidativa, aparentemente impassível diante de sua presença ardente.
Com cuidadosa deliberação, ela estendeu sua mão enluvada. Aurélia Solares apresentou-se. Seu aperto era firme, mas convidativo, irradiando calor através do tecido de sua luva. Nome bonito. Combina com você, ele comentou. Isso foi um elogio. Aurélia sentiu o ouro sob suas bochechas brilhar, seu pulso acelerando. Uma versão salariana de um rubor. É uma nomenclatura padrão para o meu tipo. Felizmente, eles acertaram no seu caso. Ele soltou a mão dela, mas não deu um passo para trás, mantendo uma proximidade que teria feito a maioria dos seres correr em pânico. Eu ainda estou encontrando meu caminho neste setor. Você poderia sugerir um bom lugar para comer que não cause estragos na fisiologia humana? Ele estava realmente convidando-a para se juntar a ele para uma refeição? Os pensamentos de Aurélia giravam descontroladamente. Isso tinha que ser algum tipo de brincadeira ou desafio. Talvez um grupo de seus amigos humanos estivesse espreitando nas proximidades, ansioso para vê-la fazer papel de boba. Ela lançou um olhar cauteloso ao redor, mas ninguém parecia estar prestando atenção especial a eles. Como sempre, sua presença despertava curiosidade além das escadas habituais. Há um estabelecimento multiespécies chamado Cosmic Palette 2 Levels Down, ela disse, sua voz cautelosa. Eles atendiam quase todas as formas de vida baseadas em carbono. Perfeito. Seu sorriso permaneceu inabalável. Você se importaria de me acompanhar? Eu realmente não gosto de comer sozinho em lugares desconhecidos. Aurélia sentiu um inesperado tremor em seu peito. Oh, talvez fosse curiosidade ou algo mais. Seja qual for a razão, isso a levou a acenar com a cabeça antes que suas defesas habituais pudessem entrar em ação. Sim, eu poderia comer, ela respondeu. Ótimo. Marcos fez um gesto em direção ao elevador de gravidade mais próximo. Mostre o caminho, Aurélia Solares. Enquanto caminhavam lado a lado, a figura imponente de Aurélia contrastava fortemente com sua altura humana mais modesta, mas ainda assim impressionante. Ela não pôde deixar de notar as expressões de espanto nos rostos dos salarianos que encontraram. Um macho particularmente diminuto ficou tão surpreso que deixou cair seu container de carga. Seus grandes olhos se arregalaram em descrença, enquanto ele observava a humana conversando com ela, como se fosse apenas uma pessoa comum. A paleta cósmica zumbia de atividade, mas não estava superlotada. A anfitriã, uma ventaxiana de 4 braços, os guiou até uma cabine especialmente projetada para espécies maiores. Marcos deslizou para o assento em frente a ela, com uma confiança tranquila. Depois que eles fizeram seus pedidos, ele se inclinou levemente e perguntou: Então, o que você faz aqui na Nexus 7? Aurélia sorriu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Sou engenheira gravitacional, ela respondeu. Trabalho nos sistemas centrais da estação. Impressionante. E para sua surpresa, ele realmente parecia impressionado, não intimidado ou cético. Essa realização iluminou sua fisiologia aprimorada. Salarians que operam perto de núcleos de gravidade tendem a desenvolver adaptações únicas, não é? A surpresa de Aurélia deve ter sido evidente em seu rosto, já que Marcos não pôde deixar de rir da reação dela. Eu fiz minha lição de casa antes de chegar aqui, ele explicou. Mas os briefings não cobriam como as adaptações realmente aparecem visualmente. Seu olhar seguiu o brilho dourado que cintilava em seu colar. É bastante impressionante. A maioria das pessoas acha isso perturbador. Ela disse antes que pudesse se controlar. Marcos deu de ombros. De onde eu venho, a maioria das pessoas é tola. A singularidade é algo que valorizamos. Ele se inclinou ligeiramente, seus olhos brilhando de curiosidade. E se me permitir ser tão ousado, você é a pessoa mais única que encontrei em minhas viagens. A comida deles chegou, um prato de proteína substancial para ele e cubos de plasma densos em energia para ela. Enquanto começavam a comer, Aurélia sentiu-se gradualmente relaxar. Marcos a envolveu com perguntas reflexivas sobre seu trabalho, entrelaçando histórias cativantes sobre a Terra e suas colônias. Em nenhum momento ele hesitou quando o riso dela fez a luz dourada sob sua pele pulsar ainda mais intensamente. Por que você está fazendo isso?
Ela finalmente perguntou enquanto terminavam a refeição. Fazendo o quê? Ele respondeu com um toque de confusão na voz. Falando comigo, sendo gentil, ela disse, gesticulando para o restaurante ao redor deles, onde vários clientes ainda estavam roubando olhares para a mesa deles. Você deve ter notado as reações ao nosso redor. Marcos colocou seu utensílio para baixo e fixou os olhos nela, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Naquele momento, não pude deixar de notar uma mulher impressionante em pé sozinha no movimentado porto espacial, sua presença quase etérea. Ela parecia carregar o peso de uma estrela de nêutrons sobre os ombros, um fardo pesado que contrastava fortemente com a atmosfera animada ao seu redor. Observei indivíduos de mentalidade estreita sussurrando entre si, seu medo decorrendo de uma falta de compreensão. Seu sorriso retornou, agora mais suave, e quando finalmente virou o olhar para mim, reconheci a mesma solidão em seus olhos que me acompanhou desde que deixei a terra. Aurélia se sentia completamente exposta, como se pudesse ver através de sua forma física até a própria essência de seu ser. Você não tem medo de mim? Ela perguntou, sua voz tingida de curiosidade. Eu deveria ter? Ela continuou com um toque de desafio em seu tom. A maioria das pessoas tem, especialmente porque minha temperatura corporal é vários graus mais alta do que a da maioria dos humanoides. Posso não parecer, mas sou mais forte do que aparento. Ela levantou o braço, revelando a energia dourada que pulsava sob sua pele, uma visão que frequentemente deixava os outros desconfortáveis. Mas eu não sou como a maioria das pessoas. Marcos inclinou-se para a frente na mesa, seus dedos pairando logo acima de seu pulso coberto pela luva. Posso? O coração de Aurélia disparou enquanto ela assentia. Com um toque suave, ele empurrou a borda de sua luva para trás, revelando uma pequena área de seu antebraço onde uma energia dourada fluía como fogo líquido sob sua pele. Sem hesitar, ele pressionou as pontas dos dedos contra ela. Quente, ele comentou, embora mal ameaçador. Seu toque era suave, respeitoso. É linda, Aurélia. Você é linda. Naquele momento, algo se quebrou dentro dela, uma represa que havia contido anos de solidão e rejeição. A luz dourada sob sua pele brilhou intensamente por um momento, provocando suspiros de vários clientes nas proximidades. No entanto, Marcos não se mexeu. Em vez disso, seu sorriso se alargou. Viu? Absolutamente linda, ele disse. Naquele instante, pela primeira vez em sua vida adulta, Aurélia Solera retribuiu seu sorriso, desprotegido e genuíno. A luz dourada de sua essência banhou a mesa deles em um brilho quente, assemelhando-se a um pequeno sol. Naquele momento, envolta pelos olhares curiosos e apreensivos de inúmeros alienígenas, Aurélia experimentou algo que uma vez acreditou estar para sempre fora de seu alcance. Um profundo senso de conexão. Quando Marcos e Aurélia terminaram sua refeição, a paleta cósmica havia diminuído significativamente. A conversa deles se desenrolou com uma fluidez inesperada, como se fossem amigos há anos em vez de meras horas. Cada vez que Aurélia ria, uma radiante energia dourada sob sua pele pulsava com um brilho crescente, lançando um caloroso e convidativo brilho sobre a mesa deles. Eu provavelmente deveria ir, disse Marcos relutantemente, olhando para seu comunicador de pulso. Eu tenho uma reunião na Comissão de Comércio em 1 hora, anunciou Aurélia, enquanto se levantava de seu assento. Deixe-me acompanhá-lo até o elevador de gravidade. Apesar da diferença de altura, Marcos mal alcançando seu ombro mesmo enquanto estava em pé, ele não mostrou sinais de intimidação diante de sua presença imponente. Ao saírem do restaurante, Aurélia notou um grupo de salariãs reunidos perto da entrada. Seus grandes olhos negros se estreitaram de curiosidade enquanto Marcos gentilmente colocava a mão nas costas dela, guiando-a pela porta. Parece que você tem alguns admiradores, murmurou Marcos, lançando um olhar sutil para o grupo. Dificilmente. Aurélia respondeu, seu olhar pousando em Terran, um crítico particularmente vocal de sua singularidade dentro da equipe. Apenas alguns colegas da divisão de engenharia, ela acrescentou, enquanto Marcos levantava uma sobrancelha em resposta. Eles não pareciam ser amigáveis. Na verdade, não eram. Ela acelerou um pouco o passo na esperança de evitar qualquer confronto.
Mas era tarde demais. Terran avançou, sua pequena figura verde tremendo de raiva mal contida. 4 de seus companheiros o cercaram, criando um semicírculo que bloqueava efetivamente o acesso ao elevador de gravidade. Aurélia, a voz de Terran ecoou, alta e misturando-se com os alienígenas, quão desesperado ele soava. Marcos avançou, sua postura relaxada, mas alerta, pronto para o que quer que viesse a seguir. Estávamos simplesmente desfrutando do nosso almoço quando a tensão começou a aumentar. Há algum problema? Perguntei, percebendo a inquietação no ar. Os grandes olhos de Terran piscaram rapidamente, um sinal revelador de agitação entre os salarianos. O problema, ele respondeu, com a voz impregnada de desdém, é você, humano. Você não percebe o que ela é? Um erro genético. Grande demais, quente demais, errado demais. Aurélia sentiu a familiar picada da vergonha tomar conta dela, mas antes que pudesse encontrar as palavras para responder, Marcos soltou uma risada robusta que ressoou pelo corredor. Errado? Ele disse, balançando a cabeça com um sorriso ainda estampado no rosto. Do lugar onde estou, ela é absolutamente perfeita. A energia dourada sob a pele de Aurélia se acendeu com uma intensidade repentina, reagindo à onda de emoção provocada por suas palavras. Alguns compradores próximos pararam, seus olhos atraídos pela confrontação que se desenrolava. Suas expressões uma mistura de curiosidade e preocupação. Perfeito, aos olhos de Terran. Ela é uma anomalia. Nenhum macho salarian jamais se atreveria a se aproximar dela. Ela é construída como uma máquina poderosa, não como uma mulher. Então machos salarianos estão fora de questão. Marcos respondeu, sua voz se tornando firme, embora seu sorriso permanecesse. Em minha terra natal, a força é celebrada, não zombada. Os companheiros de Terran se moveram inquietos, mas seu líder, alimentado pela confiança de seus números, avançou. Não precisamos de um humano primitivo para nos iluminar sobre nossas próprias mulheres, declarou. Volte para o seu planeta de bola de lama. As palavras pairaram no ar, mas o sorriso de Marcos permaneceu inabalável, mesmo enquanto um brilho perigoso surgia em seus olhos. Eu senti que a dama e eu estávamos nos dirigindo em direção ao elevador gravitacional. Se me permitem, ele disse tentando contornar o grupo. No entanto, um dos companheiros de Terran, um salarian particularmente magro, de repente o empurrou de volta, bloqueando seu caminho. Embora a estrutura esguia do salarian não tenha proporcionado um empurrão forte, a intenção por trás disso era inconfundível. Em um instante, os eventos se desenrolaram com tanta rapidez que Aurélia mal teve tempo de registrar o que estava acontecendo. Marcos aproveitou o momento, girando graciosamente e usando o impulso do empurrão para girar atrás do salarian. Com um movimento suave, ele prendeu o braço do alienígena atrás das costas, tornando-o imobilizado com uma precisão que parecia sem esforço. Na Terra, Marcos comentou casualmente, como se estivesse apenas conversando sobre o tempo. Temos um ditado: não comece o que você não pode terminar. Ele soltou gentilmente o salarian atordoado com um leve empurrão. O alienígena tropeçou para frente, esfregando o braço enquanto lançava um olhar cauteloso para Marcos. O terrano deu um passo para trás, seu bravado anterior desaparecendo. Isso não acabou. Você não pode estar aqui o tempo todo para proteger sua namorada excêntrica, ele disse, com preocupação estampada no rosto. Eu não preciso de proteção, Aurélia respondeu, avançando com determinação. A energia dourada dentro dela aumentou, iluminando todo o seu ser com um fogo interno radiante. E se você se intrometer na minha vida pessoal novamente, não hesitarei em apresentar uma queixa formal ao comandante da estação. O peso daquela ameaça parecia cortar através da fúria de Terran. Os comandantes da estação eram conhecidos por levar o assédio a sério, especialmente quando envolvia incidentes entre espécies que poderiam comprometer as relações diplomáticas. Vamos lá, ele murmurou para seus companheiros. Deixem a estranha e seu humano de estimação se divertirem. Enquanto o grupo começava a se afastar, Marcos lançou um olhar para Aurélia, uma sobrancelha arqueada em curiosidade. Isso era intrigante. Isso acontece com frequência. Os olhares constantes e os sussurros abafados os cercavam, mas a confrontação direta era rara.
Ela o observava com uma nova curiosidade, intrigada com seus movimentos. "Onde você aprendeu a se mover assim?" ela perguntou. Ele deu de ombros de forma despreocupada e respondeu: "Treinamento padrão da Força de Defesa da Terra. Pode ter parecido comum para os outros, mas para Aurélia era tudo menos isso. Ninguém nunca a defendeu assim antes. Especialmente não com tanta confiança despretensiosa." Enquanto se dirigiam para o elevador gravitacional, um silêncio confortável os envolveu. Mas a atmosfera era diferente agora elétrica, com uma nova compreensão. Ao chegarem à entrada do elevador, Marcos se virou para ela, seu olhar firme e sincero. "Eu gostaria de te ver novamente", ele disse, sua voz direta e convidativa. "Que tal um jantar? Em algum lugar um pouco mais íntimo do que o Cosmic Palette?" Aurélia sentiu uma energia quente e dourada percorrendo sua pele, pulsando de excitação com a perspectiva. "Eu adoraria isso", ela respondeu. "Meus aposentos estão na seção diplomática. Apartamento 47B. Vamos nos encontrar às 19 horas. Estarei lá", ela prometeu, seus olhos brilhando de antecipação. Marcos sorriu, sua mão instintivamente subindo para acariciar suavemente sua bochecha. Foi um gesto audacioso, que enviou ondas de luz dourada dançando sob sua pele, iluminando o momento com um calor encantador. Antecipando ansiosamente o que estava por vir, Aurélia Solares observou enquanto ele entrava no elevador de gravidade e ascendia para o desconhecido. Ela ficou ali, paralisada, sua mente girando em um turbilhão de possibilidades que nunca havia ousado considerar antes. Pela primeira vez em sua vida adulta, alguém a olhou com desejo em vez de desdém. A realização enviou um arrepio emocionante pela sua espinha, misturando medo com excitação. Aurélia se viu parada em frente ao apartamento 47B na seção diplomática, seu coração batendo ferozmente contra suas costelas. Ela passou uma hora inteira escolhendo cuidadosamente sua roupa, decidindo-se, por fim, por um deslumbrante vestido azul marinho, adornado com recortes estratégicos que destacavam a energia dourada pulsando sob sua pele. Este vestido era uma mistura perfeita de elegância e ousadia, uma compra impulsiva que ela havia feito, mas nunca encontrou coragem para usar até agora. Até esta noite, ela pressionou o botão da campainha, e momentos depois, Marcos apareceu. Ele havia trocado para uma calça escura e uma camisa azul marinho ajustada, que destacava seus ombros largos. Seus olhos se arregalaram de apreciação ao contemplar sua aparência. "Você está linda." Ele hesitou, procurando a palavra perfeita. "Radiante." Esse único elogio enviou uma onda de luz dourada cascata sob sua pele exposta. "Obrigada", ela respondeu, com um toque de calor na voz. Seus aposentos eram espaçosos para os padrões da estação, um privilégio que vinha com seu status diplomático. A iluminação foi suavemente reduzida para um caloroso brilho âmbar, enquanto melodias terrosas e suaves flutuavam pelo ar. No centro de uma mesa posta para dois, velas reais tremeluziam, projetando sombras dançantes. "Fogo de verdade?" Aurélia perguntou, sua surpresa evidente. "Isso vai contra as regras da estação", ela comentou, com um toque de preocupação na voz. Marcos Grind, no entanto, simplesmente sorriu. "Ah, mas a imunidade diplomática tem suas vantagens." "Não se preocupe", ele a tranquilizou. "Eles estão seguros dentro de campos gravitacionais." Com um gesto gracioso, ele puxou uma cadeira para ela. "Posso lhe oferecer um pouco de vinho? É da vinícola da minha família na Califórnia." "Eu adoraria um pouco", ela disse. Enquanto ele servia, o olhar de Aurélia caiu em suas mãos. Eram fortes e capazes, marcadas por calos que sugeriam uma vida de trabalho físico, bem distante das habituais obrigações de um diplomata. Outra peça intrigante do quebra-cabeça, que era Marcus Clark, começou a tomar forma. Ela embarcou em uma jornada única, misturando o treinamento da Força de Defesa da Terra com um papel diplomático. Era uma combinação intrigante. Ele se sentou em frente a ela e explicou que todos os representantes da Terra passam por um treinamento básico de defesa. O espaço é um reino de imprevisibilidade. Mas o que seu trabalho diplomático realmente envolve? Ele fixou os olhos nela, olhando por cima da borda de seu copo. Principalmente,
gira em torno da negociação de recursos. A Terra tem uma necessidade urgente de certos materiais que são abundantes neste setor. Foi a menção da tecnologia de gravidade que acendeu uma centelha de algo nele. Uma ponta de surpresa cruzou seu rosto por apenas um momento, antes que seu sorriso fácil retornasse. Enquanto desfrutavam do jantar, a conversa fluía sem esforço, entrelaçando seus respectivos mundos, memórias de infância e as jornadas incomuns que os haviam trazido até Nexus 7. Marcos pintou um quadro dos oceanos da Terra com tantos detalhes vívidos que Aurélia quase podia sentir o refrescante spray de água salgada em seu rosto. Em resposta, ela compartilhou sua própria história de crescimento em Solaris Prime, um lugar onde sua singularidade a destacou desde jovem. Eu sempre fui mais alta e mais forte, ela explicou. Quando a manifestação da energia dourada começou durante a puberdade, selou meu destino como uma outsider. Marcos a olhou pensativamente, então estendeu a mão sobre a mesa para tocar gentilmente a dela. A perda deles, disse ele simplesmente. O contato enviou um calor delicioso percorrendo seu braço, a energia dourada reagindo ao toque dele como se estivesse viva. Enquanto Marcos servia a sobremesa, uma iguaria congelada da terra conhecida como gelato, seus joelhos se tocaram suavemente debaixo da mesa. Nenhum deles deu um passo para trás. O ar ao redor deles parecia pesado, crepitando com possibilidades não ditas. Na cultura salariana, Aurélia disse suavemente: a intimidade física é vista como um ato clínico e reprodutivo, em vez de um ato recreativo. Marcos levantou uma sobrancelha, um gesto que muitas vezes transmitia mais do que palavras poderiam expressar na cultura humana, geralmente inclinando-se para o último. Ouvi dizer que ela encontrou seu olhar de frente sem hesitar. Os humanos têm uma reputação e tanto em toda a galáxia na final. Ele riu, o som quente e convidativo, ecoando com uma riqueza que atraía os outros. Alguns estereótipos existem por uma razão. O ar entre eles estalava de antecipação, carregado de possibilidades não ditas. Marcos se inclinou, suas intenções inconfundíveis em seu olhar. Aurélia, incapaz de resistir à força magnética entre eles, imitou seu movimento, atraída por um puxão tão forte quanto qualquer força já criada. Seus lábios estavam a poucos centímetros de distância quando o sistema de alerta de emergência da estação de repente disparou. Atenção, todos os pessoal. Mau funcionamento do núcleo de gravidade detectado no setor 7. Todo o pessoal não essencial evacue imediatamente. Equipe de engenharia alfa, reporte-se ao controle do núcleo. Aurélia recuou, o momento romântico abruptamente destruído. Esse é o meu setor, ela pensou, enquanto Marcos se levantava rapidamente. Quão sério poderia ser realmente? Mas se o núcleo se desestabilizar, as consequências seriam catastróficas. Com seus instintos profissionais aflorando, ela se moveu rapidamente em direção à porta, afastando tudo o mais. A estação inteira estava à beira da destruição. Eu vou com você, declarou ele. Ela se virou para ele com uma expressão de surpresa. Isso não é uma questão diplomática, Marcos. É para mim, especialmente se eu estiver na estação quando ela implodir, ele respondeu, com determinação na voz. Com isso, ele alcançou uma gaveta, puxou um pequeno dispositivo e prendeu-o firmemente ao seu cinto. Além disso, eu poderia ter a solução que eles precisavam. Não havia tempo para debate. Juntos, eles correram pela seção diplomática em direção ao tubo de transporte de emergência mais próximo. Luzes de alarme carmesim piscavam ao redor deles, enquanto a IA da estação repetia urgentemente instruções de evacuação em uma multitude de idiomas. O tubo de transporte os levou ao controle central, onde o caos reinava supremo. Engenheiros de várias espécies corriam entre as estações de monitoramento, suas vozes uma cacofonia de jargão técnico. Através da janela de visualização reforçada, Aurélia avistou o colossal núcleo de gravidade, seu imenso poder palpável no ar. Um vórtice giratório de energia pulsava dentro de uma série de campos de força aninhados, ou pelo menos, era assim que deveria ser. No entanto, 2 das 5 camadas de contenção já haviam colapsado, liberando tentáculos de energia gravitacional que atacavam violentamente as barreiras restantes. Relatório de status.
ela ordenou, entrando na sala de controle com determinação. Um engenheiro júnior, um homem proxy com tentáculos trêmulos, virou-se para ela, alívio estampado em seu rosto. Engenheira Solaris, ele gaguejou. O campo de contenção primário está se degradando a uma taxa de 3% por minuto. Os campos secundário e terciário já colapsaram. Se o quarto falhar, já posso prever o resultado. Ela os cortará. Mas o que levou a essa falha? A causa permanece um mistério, embora minha pesquisa aponte para a possibilidade de sabotagem deliberada. Os protocolos de segurança haviam sido comprometidos no Terminal 6. Marcos a seguiu até a sala de controle, seu olhar afiado absorvendo cada detalhe. Sabotagem. Quem poderia querer derrubar a estação? Aquelas perguntas teriam que esperar, pensou Aurélia, enquanto se dirigia rapidamente em direção à câmara de acesso ao núcleo. Neste momento, enfrentamos uma escolha crítica: estabilizar esses campos ou evacuar todos. Ela começou a tirar suas luvas, expondo a radiante energia dourada que pulsava logo abaixo de sua pele. Com a última luva descartada, a energia irrompeu em vida, reagindo ao aumento de suas emoções. "O que você está fazendo?" Marcos perguntou enquanto a seguia até a entrada da câmara. "O que fui projetada para fazer?" Ela respondeu, sua voz firme, mas tingida com uma vulnerabilidade inesperada que contrastava fortemente com o caos ao seu redor. Ela travou o olhar com ele, revelando uma profundidade de emoção. "É por isso que sou diferente, Marcos. Meu corpo não é apenas um recipiente para energia. Ele possui a extraordinária habilidade de manipular campos gravitacionais diretamente. É exatamente por isso que sou tão grande, acomodando os componentes biológicos essenciais necessários para tal feito." À medida que a realização o envolvia, eu podia ver a compreensão surgindo em seus olhos. "Você está indo para o núcleo." Era a única maneira de estabilizá-lo manualmente. Ela hesitou por um momento, pesando suas opções, antes de tomar uma decisão ousada. Com um movimento rápido, ela o puxou para baixo para um beijo breve, mas apaixonado. Por sorte, ela sussurrou suavemente contra seus lábios. O beijo foi elétrico, acendendo uma onda de luz dourada que cascata através de todo o seu ser. Quando se separaram, Marcos parecia um pouco atordoado. "Tenha cuidado lá dentro", ele disse, com a voz baixa e rouca. "Temos assuntos inacabados." Aurélia respondeu com um aceno e um sorriso que irradiavam tanto promessa quanto determinação antes de se virar e entrar na câmara de acesso. Quando a porta se fechou atrás dela com um sibilo pneumático, Aurélia entrou na câmara de acesso e tudo mudou para Marcos. O encantador diplomata que ele fora momentos antes desapareceu, dando lugar a um operante focado com olhos afiados e avaliadores. Ele rapidamente se virou para a estação de monitoramento mais próxima, seus dedos dançando pelo painel de controle com precisão treinada. "Conceda-me acesso às câmeras de segurança", ele ordenou ao engenheiro surpreso ao lado. "Mas você não está autorizado", protestou o engenheiro, atônito com o pedido. Marcos retirou um pequeno crachá do bolso, seu emblema da Força de Defesa da Terra brilhando sob as luzes de emergência piscantes. "Agente especial Marcus Clark, EF Inteligência", declarou, sua voz firme e autoritária. "Isso agora é uma questão de segurança." Os tentáculos do Proxamine tremiam de inquietação enquanto ele obedecia, ativando o sistema de vigilância da estação. Marcos manobrou rapidamente pela interface, rebobinando as imagens da sala de controle central. Enquanto fazia isso, murmurou para si mesmo, pausando a imagem para revelar 3 figuras entrando na área restrita 2 horas antes. Eles não eram Salarians. Seus corpos alongados e as únicas cristas ósseas os identificavam como Vordarians, uma espécie renomada por sua tecnologia avançada e sua rivalidade profundamente enraizada com a Terra, por territórios ricos em recursos. "Computador, identifique esses indivíduos", ordenou Marcos. A IA da estação respondeu sem hesitação. Indivíduos identificados como Krell, Morton e Pax. Assessores diplomáticos Vordarian. Assessores diplomáticos parecia que haviam acessado uma área restrita por coincidência momentos antes de ocorrer uma falha catastrófica. Marcos murmurou para si mesmo. "Que conveniente."
Ele manteve o olhar fixo nos Vordarians enquanto desativavam sistematicamente os protocolos de segurança, seus movimentos precisos e calculados. Com uma mão ágil, um deles inseriu um pequeno dispositivo no painel de controle. O ato de sabotagem não foi apenas elegante, mas também executado com um nível de profissionalismo que não deixou dúvidas. Era inegavelmente deliberado. Enquanto Marcus olhava através da janela de visualização reforçada, avistou Aurélia na câmara central. Seu vestido azul meia-noite girava graciosamente ao seu redor, enquanto ela se aproximava dos campos de contenção vacilantes. Sob sua pele, a energia dourada pulsava e irradiava, brilhando como um mini-sol. Ela levantou as mãos, e tentáculos de energia dourada fluíram de suas pontas dos dedos, alcançando o vórtice gravitacional instável. A visão era ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante. Sua figura imponente se destacava contra o caos que girava, empunhando poderes capazes de despedaçar a estação. Não é surpresa que seu próprio povo a temesse. Eles lutaram para compreender a extensão de seu poder, incapazes de olhar além de suas próprias limitações para apreciar sua verdadeira magnificência. No entanto, os humanos sempre foram distintos em sua perspectiva. Enquanto outros percebiam perigo, eles viam potencial inexplorado. Onde outros falharam, eles avançaram. Um alarme repentino despertou Marcus de seus pensamentos. No monitor, avisos vermelhos soavam enquanto o quarto campo de contenção começava a ceder. "Ela não vai estabilizá-lo a tempo", gritou o engenheiro próximo em desespero. O olhar de Marcus oscilou entre as imagens de segurança e a luta desesperada de Aurélia. Os Vordarians haviam plantado um dispositivo que estava acelerando a degradação. Seus pensamentos corriam com urgência. "Eu tenho que entrar lá." Era impossível. As câmaras de acesso haviam se selado como parte dos protocolos de emergência, mas Marcus já estava em movimento, retirando outro dispositivo de seu cinto, um que definitivamente não fazia parte do kit diplomático padrão. Ele rapidamente digitou o código de sobreposição, Clark Alpha 7, 9. Para a surpresa do engenheiro, o computador da estação emitiu uma mensagem calma, mas alarmante. Sobreposição aceita. Aviso: o acesso manual à câmara de cordas durante uma falha de contenção não é recomendado. Além disso, permitir que a estação imploda também é uma má ideia. Marcus resmungou entre dentes enquanto se aproximava da porta selada. Justo antes de entrar, ele olhou para trás, na direção do console de vigilância. "Baixe essa filmagem e a proteja", ele ordenou. Código de autorização, Earthrise. Com um suave sibilo, a porta de acesso secundário deslizou para abrir, revelando um corredor estreito que levava à câmara de cordas. Distúrbios gravitacionais brilhavam no ar, manifestando-se como ondas ondulantes, enquanto Marcus avançava contra uma crescente maré de resistência. Dentro da câmara, Aurélia flutuava no ar, seu corpo arqueado graciosamente enquanto uma energia dourada surgia de suas mãos, despejando-se nos campos de contenção vacilantes. O suor escorria pela sua testa, e seu rosto se contorcia em uma grimace de determinação. Ela estava presa em uma luta que parecia cada vez mais fútil. "Aurélia!" Marcus gritou acima do caos ensurdecedor do núcleo em desestabilização. "Há um dispositivo!" Os Vordarians plantaram algo para apressar o colapso. Seus olhos se abriram rapidamente, irradiando a mesma luz dourada que brilhava de sua pele. "Onde estou?" Marcus rapidamente avaliou a câmara, lutando contra as distorções gravitacionais que ameaçavam puxá-lo em todas as direções ao mesmo tempo. Ele gesticulou em direção a um pequeno objeto pulsante fixado na base do gerador de campo primário. Aurélia acenou com a cabeça, compreendendo instantaneamente seu significado. Com uma determinação focada, ela redirecionou um fluxo de energia em direção ao dispositivo, enquanto mantinha sua conexão com os campos de contenção intacta com o outro. Os tendões dourados se enrolaram em torno da tecnologia vordariana, envolvendo-a em uma bolha de gravidade controlada. "Eu não consigo segurar os dois", ela gritou, sua voz tingida de urgência. "Eu tenho que escolher entre o dispositivo e os campos." Sem hesitar, Marcus tomou sua decisão. "Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar."
Ele retirou a última ferramenta de seu cinto, um dispositivo compacto que se desdobrava em algo que parecia um escudo gravitacional. Essa era uma tecnologia que parecia avançada demais para existir fora das instalações de pesquisa mais secretas da Terra. Concentre-se no dispositivo. Eu cuidarei da contenção, ele disse, determinação gravada em seu rosto. Com um movimento ágil, ele ativou o escudo, e um campo azul cintilante irrompeu ao seu redor, expandindo-se para reforçar as barreiras de contenção vacilantes. A pressão foi imediata e avassaladora, uma tensão palpável que percorreu o ar. O rosto de Marcus corou de esforço, enquanto a tecnologia de ponta da Terra percorria forças gravitacionais por seu corpo. Os olhos de Aurélia se arregalaram de espanto ao ver aquele aparelho claramente experimental. Mas ela rapidamente deixou de lado quaisquer perguntas, focando em vez disso no momento presente. Em vez disso, ela concentrou toda a sua energia no dispositivo de sabotagem, envolvendo-o em um campo gravitacional que se tornava cada vez mais espesso. Com um último impulso de energia dourada, ela o despedaçou em partículas subatômicas. O impacto foi instantâneo. As flutuações caóticas dentro do núcleo começaram a se estabilizar. Os ferozes tentáculos de energia gradualmente se retiraram para o vórtice central. "Está funcionando!" exclamou Aurélia, sua voz uma mistura de esforço e triunfo. "Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar." Marcus acenou com a cabeça, sua voz presa na garganta enquanto se concentrava em manter o escudo. O suor escorria pelo seu rosto, e suas mãos tremiam com o esforço de manejar uma tecnologia que nunca foi projetada para ser controlada por um único indivíduo. À medida que o núcleo se estabilizava, Aurélia direcionou seu foco para ajudar Marcus. Tendrios dourados se entrelaçaram perfeitamente em seu escudo azul, criando uma poderosa sinergia entre eles. Juntos, eles fortaleceram os campos de contenção, suas energias se entrelaçando em uma deslumbrante exibição de luz roxa cintilante. À medida que os sistemas primários finalmente voltaram à vida, ambos colapsaram no chão da câmara, completamente exaustos, mas gratos por estarem vivos. A luz de emergência mudou de um vermelho ameaçador para um âmbar reconfortante, sinalizando que o perigo imediato finalmente havia passado. Aurélia rastejou até Marcus, seu brilho dourado piscando de exaustão. "Isso não é equipamento diplomático padrão", ela comentou, lançando um olhar cauteloso para o dispositivo de escudo agora desativado. Marcus suspirou, muito cansado para qualquer pretensão. Não é", ele admitiu, reconhecendo a verdade que existia entre eles. "E isso certamente também não é engenharia padrão." Seus olhares se encontraram em um momento de compreensão mútua, cada um reconhecendo os segredos revelados, as perguntas pairando no ar e o laço forjado através do perigo compartilhado. Assim que estavam prestes a falar, um gemido mecânico reverberou pela câmara, e com um estrondo ressonante, a porta de acesso se selou, prendendo-os dentro. A câmara selada vibrava com a energia remanescente do núcleo estabilizado, envolvendo Aurélia e Marcus em um suave brilho pulsante. Encostados na parede curva, seus ombros se tocaram, e eles ficaram em silêncio, ambos muito cansados para confrontar a gravidade da situação por enquanto. Aurélia foi a primeira a quebrar o silêncio. "Inteligência da Força de Defesa da Terra", ela disse com um toque de ironia na voz. "Não exatamente uma representante comercial, não é?" Marcus soltou uma risada cansada. "Bem, não exatamente", ele respondeu, um sorriso irônico surgindo em seu rosto. "Mas eu negocio por recursos, apenas com apostas que são muito mais altas do que aquelas enfrentadas pela maioria dos diplomatas." Ela gesticulou em direção ao escudo de gravidade compacto agora preso ao seu cinto. "Esse dispositivo é um protótipo da tecnologia da Terra. Estamos desenvolvendo isso por meio de nossa pesquisa sobre manipulação da gravidade." Ele se virou para ela, com uma expressão grave. "Nossa pesquisa deu um salto significativo depois que descobrimos as atividades dos Vordarians." A testa de Aurélia se franziu à medida que as implicações se tornavam claras. Tecnologia de gravidade armada. Era exatamente o que ela temia. Uma arma de gravidade tinha o potencial de desmantelar naves, obliterar estações e até mesmo romper sistemas de defesa planetária à distância. Nenhum escudo convencional teria chance contra isso.
É por isso que você está aqui? Para vigiar as atividades de Vordarian? Marcos acenou com a cabeça em resposta. Recebemos informações indicando que eles estão realizando testes no Nexus 7. Minha missão é investigar e, se possível, obter amostras de sua tecnologia. O olhar dele se fixou no dela e uma sensação de descrença o envolveu. Ao ouvir suas palavras, a energia dourada que brilhava sob a pele de Aurélia ganhou vida, irradiando com uma intensidade que combinava com o momento. Como um engenheiro de gravidade salariano dotado de habilidades de manipulação direta, eu devia ter parecido para ele um alvo primário para a coleta de informações. No início, ele confessou. Mas então, o que aconteceu? Então, eu realmente conheci você. Na suave luz do ambiente pouco iluminado, sua mão encontrou a dela. Naquele momento, tudo mudou. Os parâmetros da missão se alteraram. O toque gentil enviou ondas de luz dourada subindo pelo braço dela. É assim que eles se referem a isso em círculos intelectuais? Um deslocamento de parâmetro? Seu sorriso era sincero, iluminando seus olhos. Temos outros termos, é claro, mas nenhum adequado para uma conversa educada. Um silêncio confortável os envolveu, pontuado apenas pelo suave zumbido do núcleo e pelo crescente peso de suas respirações. Os recicladores de oxigênio da câmara estavam operacionais, embora sua eficiência tivesse diminuído. Precisamos encontrar uma saída daqui, Aurélia insistiu, sua voz tingida de urgência enquanto hesitante retirava a mão para inspecionar a porta selada. O ar está ficando mais rarefeito. Marcos se aproximou dela. Seus dedos deslizavam ao longo da borda da porta. Parece que o protocolo de bloqueio de emergência foi ativado quando o núcleo se estabilizou, ele observou. O sistema provavelmente detectou nossa presença e nos selou como precaução. Você pode contornar isso como fez antes? Ela perguntou, sua voz carregada de urgência. Ele balançou a cabeça, uma expressão de frustração cruzando seu rosto. É um sistema diferente. Este requer acesso físico aos controles externos. Determined, Aurélia pressed her palm against the door, feeling the cool surface beneath her skin. As she concentrated, tendrils of golden energy began to flow from her hand, weaving their way into the intricate mechanism of the lock. Os parafusos de bloqueio estão selados com um mecanismo magnético. Eu poderia potencialmente manipulá-los, mas isso exigiria mais energia do que eu possuo atualmente. Quanto tempo levará até que alguém perceba que estamos presos? Após um evento central, o procedimento padrão é realizar um diagnóstico completo dos sistemas antes que alguém possa se aproximar. Isso pode levar horas. Ela deslizou pela porta, acomodando-se no chão mais uma vez. Seu vestido azul meia-noite se espalhando ao seu redor como uma piscina escura e cintilante. Devemos conservar oxigênio, ela sugeriu suavemente. Marcos se juntou a ela no chão, se aproximando um pouco mais desta vez. Então esperamos, ele respondeu, o peso da situação deles pairando no ar. Vamos esperar, ela disse, sua voz firme. Com nada além de tempo em suas mãos, ela fixou seus olhos azuis brilhantes nele. Diga-me algo verdadeiro, Marcus Clark. Algo que não faça parte do seu relatório de missão. Ele hesitou por um momento, contemplando seu pedido. Fui criado em uma pitoresca fazenda na Califórnia, onde meus pais continuam a cultivar uvas para vinho. O plano era que eu herdasse o negócio da família, mas no fundo, eu ansiava por explorar o cosmos. Um sorriso cruzou meu rosto ao recordar uma memória querida. Mesmo agora, minha mãe me envia pacotes de cuidados cheios de suas iguarias caseiras, apesar do custo exorbitante de enviá-los através da imensidão do espaço. Isso é bastante comovente, comentou Aurélia, tentando compreender a profundidade de tal devoção familiar. Agora é a sua vez. Compartilhe algo verdadeiro. Ela fez uma pausa por um momento, contemplando sua resposta. Fui projetada assim de propósito, ela finalmente revelou. A Guilda da Gravidade Salariana seleciona cuidadosamente embriões específicos para aprimoramento. Fomos projetados para aproveitar o poder da manipulação gravitacional. A voz dela suavizou-se enquanto continuava. A maioria dos sujeitos não chega à idade adulta.
A energia é simplesmente esmagadora demais para a maioria dos corpos suportarem. Mas você sobreviveu. Eu prosperei, ela corrigiu, uma centelha de orgulho na voz. A energia se entrelaçou comigo de forma mais profunda do que com qualquer sujeito antes. Essa é a razão pela qual eu brilho assim, porque eu me destaco mais do que os outros. As modificações se firmaram muito bem. A mão de Marcos encontrou a dela mais uma vez. Uma conexão silenciosa entre eles. Você não é um erro, Aurélia, ele disse, sua voz firme e reconfortante. Você é o resultado notável do experimento deles. Eles temem você porque você incorpora tudo o que eles pretendiam criar, mas que no final falharam em controlar. Enquanto ele falava, a luz dourada sob sua pele brilhava e se intensificava ao toque dele. Ao ouvir suas palavras, uma realização tomou conta da sala. Ninguém nunca havia visto isso dessa forma antes. Os humanos têm uma maneira única de perceber o mundo, ele comentou, um sorriso sutil brincando em seus lábios. É tanto nossa maior força quanto nosso defeito mais significativo. A atmosfera ficou mais pesada, o ar notavelmente mais rarefeito ao redor deles. Aurélia se inclinou mais perto de Marcos, impulsionada não apenas pelo instinto de conservar energia, mas também por uma urgência mais profunda e primal. Se não sairmos daqui logo, ela começou, sua voz tingida de preocupação. Nós vamos, ele respondeu, embora seu tom traísse uma ponta de incerteza. Mas, só para o caso de não termos outra chance, ele levantou suavemente a mão, traçando a linha de seu queixo com os dedos. Preciso te contar uma coisa, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. Conhecer você não foi apenas uma mudança nos meus parâmetros. Foi algo muito mais profundo. Enquanto falava, a energia dourada sob sua pele parecia responder ao toque dele, emitindo um brilho quente e radiante por toda a câmara. Em vez de responder com palavras, Marcos se inclinou e a beijou. Este beijo era diferente do apressado que eles haviam compartilhado antes de ela entrar no núcleo. Era lento e deliberado, uma verdadeira exploração de sua conexão. Seus lábios eram quentes contra os dela, insistentes, mas gentis, convidando-a a saborear o momento. Aurélia já havia experimentado beijos antes. Aqueles encontros clínicos com machos salarianos durante sua juventude, uma época em que ainda ansiava por aceitação. Mas nada se comparava a isso. Este beijo estava impregnado com um calor e uma fome que despertaram algo profundo em seu íntimo. A energia dourada pulsava entre eles, tentáculos de luz girando e cintilando sobre sua pele nos pontos de contato. Marcos ofegou contra seus lábios, recuando o suficiente para recuperar o fôlego. Isso é intenso, ele murmurou, seu olhar atraído pelo brilho dourado que agora traçava seu caminho pela própria pele. Um eco vibrante da energia que havia fluído da dela. Desculpe, ela começou a dizer, mas ele a interrompeu com outro beijo. Não se desculpe. Isso é incrível. Você é incrível. À medida que seus corpos se aproximavam na luz fading da câmara, a falta de oxigênio tornava seus movimentos lentos e oníricos, envolvendo-os em um abraço surreal. As mãos de Aurélia deslizaram para baixo de sua camisa, cativadas pelo calor de sua pele, que lhe parecia estranhamente familiar. Enquanto isso, os dedos de Marcos exploravam os recortes intrincados de seu vestido, traçando as linhas de energia dourada que ganhavam vida a cada toque suave. Se morrermos aqui, ela sussurrou suavemente contra seu pescoço, pelo menos eu terei vivido isso. Ele apertou seu abraço, segurando-a perto. Não vamos morrer. Ele a assegurou, sua voz firme. Mas vamos saborear cada momento que temos juntos. À medida que o abraço se aprofundava, nem Aurélia nem Marcos notaram o leve zumbido mecânico vindo da porta atrás deles, nem perceberam a sutil mudança na iluminação da câmara à medida que os sistemas externos começavam a ativar. Os sons mecânicos gradualmente ficaram mais altos, cortando a névoa de privação de oxigênio e desejo que os cercava. Eles se separaram com um sentimento de relutância. Os tendrios dourados de energia lentamente se retiraram sob a pele de Aurélia, enquanto a porta da câmara começava a deslizar para abrir. Alguém está vindo, Marcos sussurrou, ajudando gentilmente Aurélia a se levantar. Sua mão repousava suavemente em sua cintura,
oferecendo apoio enquanto ambos inalavam o ar fresco e revigorante que agora preenchia a câmara. A porta se abriu amplamente, revelando Terran à frente de um grupo de salarianos. Sua pele, geralmente vibrante e verde, havia se tornado pálida de raiva. Atrás deles estavam 2 vorderianos vestidos com uniformes de segurança da estação, seus rostos alongados não revelando emoção alguma. Eu sabia disso. Terran sibilou, seus grandes olhos fixos na mão de Marcos, que ainda repousava na cintura de Aurélia. Enquanto a estação vacilava à beira do colapso, vocês 2 estavam aqui, socializando casualmente. Aurélia deu um passo à frente, sua energia dourada brilhando sob sua pele, acendendo-se em uma exibição protetora. Nós acabamos de salvar toda esta estação de uma falha no núcleo, ela declarou. Onde você estava durante a emergência, Terran? Ele perguntou, com um toque de satisfação na voz. Seguindo ordens, veio a resposta, carregada de desafio. Ao contrário de você, que abandonou seu posto para correr atrás desse humano. Ele gesticulou com desdém em direção a Marcos, a própria pessoa que ambos haviam detido para interrogatório sobre o sabotagem. Sabotagem, disse Marcos, sua voz perigosamente calma. Essa é uma acusação intrigante, especialmente considerando que temos imagens de diplomatas vorderianos interferindo nos sistemas centrais. Os 2 vorderianos trocaram olhares furtivos, suas expressões mudando à medida que o peso de suas palavras se instalava. As cristas ósseas deles se tensionaram com antecipação. Mentiras, declarou um deles com arrogância. Temos evidências de que o humano contrabandeou tecnologia não autorizada para a estação. Tecnologia que interrompe o núcleo de gravidade. A mão de Marcos se moveu instintivamente em direção ao cinto, onde o escudo de gravidade estava preso. Aquela tecnologia havia salvado suas vidas. Os lábios finos de Terran se torceram em um sorriso desdenhoso enquanto ele observava a cena. A aberração e seu amante humano, unidos em seus esforços para desestabilizar a estação. Tudo faz sentido agora. Aurélia nunca pertenceu verdadeiramente entre nós. Suas palavras tocaram em um ponto sensível, e algo dentro dela se quebrou. Uma onda de energia dourada pulsava sob sua pele, emitindo um brilho radiante por toda a câmara. Passei toda a minha vida sendo ostracizada pelo nosso povo. Terran, ela declarou, sua voz firme apesar da turbulência interior. Rotulado como um esquisito e um erro, sempre permaneci firme na minha lealdade. Por 5 longos anos mantive esse compromisso sem um único incidente. Isso é, até você cruzar caminhos com ele. Terran apontou um dedo acusador para Marcos. Até que você permitiu que seus desejos antinaturais nublassem seu julgamento. Marcos deu um passo à frente, posicionando-se ligeiramente à frente de Aurélia. O núcleo foi sabotado por agentes vorderianos. Temos provas, declarou ele com a voz firme. Sua palavra contra a deles, retrucou Terran, seu tom transbordando ceticismo. Eles são diplomatas respeitados, enquanto você é apenas um humano que corrompeu um de nossos próprios. Aurélia percebeu a tensão crescente entre os vorderianos. Eles estavam mudando o peso nervosamente, suas mãos se aproximando do que parecia ser armas escondidas. Terran, disse ela cautelosamente. Vamos pensar nisso. Por que iríamos sabotar o núcleo apenas para colocar nossas vidas em risco para consertá-lo? Os Vorderians estão manipulando você. Isso é conversa demais. Um dos Vorderians interveio de forma brusca. Vocês estão ambos sob prisão por sabotagem e por colocar a estação em risco. À medida que avançavam, Marcos sentiu uma onda de tensão ao seu lado. Aurélia, ele sussurrou. Você confia em mim? Sem hesitar, ela respondeu com um sim resoluto. Em um movimento fluido, Marcos ativou seu escudo gravitacional, expandindo-o para formar uma barreira protetora entre eles e seus acusadores. Ao mesmo tempo, ele puxou Aurélia para perto e sussurrou com urgência. Você consegue criar uma distorção gravitacional? Havia uma saída? Em um instante, Aurélia compreendeu a situação. Ela concentrou sua energia, canalizando uma brilhante luz dourada através de suas palmas e direcionando-a para a parede atrás deles. Enquanto se concentrava, o metal começou a se deformar e dobrar, respondendo à sua manipulação do campo gravitacional ao seu redor. A voz de Aurélia ecoou, exigindo atenção enquanto ela gritava para detê-los,
brandindo uma arma que claramente não fazia parte do arsenal padrão de segurança da estação. O tiro foi disparado, atingindo o escudo de Marcus e ricocheteando descontroladamente no teto. Enquanto os salarianos fugiam em uma frenética onda de pânico, Terran permaneceu firme, recusando-se a se mover. Seu rosto se contorceu em uma máscara de ódio. Viu? Eles estão nos atacando. Isso é prova de sua culpa, ele gritou, sua voz ecoando pela câmara. Os Vordarianos acabaram de disparar uma arma ilegal na câmara do núcleo de gravidade. Marcus se certificou de falar alto, sabendo que os sistemas de segurança da estação capturariam cada palavra que ele dizia. Esse é um caso de tentativa de homicídio e colocação em risco da estação. Com um último impulso de determinação, Aurélia conseguiu abrir uma brecha na parede, grande o suficiente para que eles pudessem passar. Eles rapidamente se esgueiraram para a saída improvisada, encontrando-se em um corredor de manutenção mal iluminado. Enquanto corriam pelo estreito corredor, Marcus sentiu o peso de seu escudo desmoronando atrás deles. Alarme soou por toda a estação, e luzes de emergência piscavam ominosamente ao longo das paredes. Precisamos chegar ao centro de comando, ele ofegou, a urgência impulsionando cada um de seus passos. As imagens de segurança são nossa única prova. Aurélia acenou com a cabeça, assumindo a liderança enquanto navegávamos pelos sinuosos túneis de manutenção. Um labirinto reservado exclusivamente para engenheiros de núcleo. Estava claro, os Vordarians tinham que ter manipulado Terran e os outros. Convencemos-os de nossa responsabilidade, dividir e conquistar, disse Marcus, acenando em concordância. Era uma tática clássica, virar a estação contra nós enquanto eles executavam seu plano. Eles pararam em uma junção, tirando um momento para recuperar o fôlego. Na suave luz dos sinais de emergência, Aurélia notou a energia dourada ainda brilhando na pele de Marcus, vestígios do toque que tiveram mais cedo. Era uma visão que ela nunca tinha encontrado antes. Você ainda está brilhando, ela comentou, sua voz cheia de admiração. Enquanto ele estendia a mão para tocar as delicadas linhas douradas gravadas em seu antebraço, olhou para baixo com espanto. Isso é normal? Ele se perguntou em voz alta. Ela balançou a cabeça com um toque de intriga nos olhos. Não, não é. A energia nunca havia se transferido para mais ninguém antes. É como se ela o reconhecesse de alguma forma. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, apesar do perigo iminente e dos alarmes estrondosos ecoando pelos corredores, uma força inegável surgiu entre eles. Era uma conexão que transcendia não apenas suas diferentes espécies, mas também as circunstâncias perigosas que os cercavam. Quando isso acabar, Marcus disse suavemente, precisamos nos aprofundar mais nisso. O duplo sentido de suas palavras não escapou a Aurélia, e ela sentiu a energia dourada sob sua pele pulsar com uma intensidade renovada. Sim, nós fazemos, ela respondeu, com a voz cheia de determinação. Justo então, um grito vindo de trás deles quebrou o momento, puxando-os de volta à realidade. Eles se dirigiram naquela direção. Centro de comando, anunciou Aurélia, girando em direção a outro corredor. Está 3 andares acima. Há um elevador de manutenção logo à frente que pode nos levar até lá. Enquanto corriam para a frente, Marcus retirou um pequeno comunicador do bolso. Preciso entrar em contato com minha nave. Se os Vordarianos estão se movendo abertamente contra nós, isso significa que algo muito maior está se desenrolando. Sua nave? Ela perguntou, surpresa. Eu pensei que você tivesse chegado em nosso transporte comercial. Ele lhe ofereceu um breve sorriso, pedindo desculpas. O EDF Intrepid certamente não estava em órbita stealth. Isso era um procedimento padrão para operações de inteligência. Naturalmente, ela murmurou para si mesma, embora não houvesse verdadeira irritação em seu tom. Afinal, ela tinha seus próprios segredos a manter. Eles chegaram ao elevador de manutenção. Uma plataforma simples destinada ao transporte de equipamentos entre diferentes níveis. Com um movimento ágil, Aurélia contornou os protocolos de segurança usando seu código de acesso de engenheira. À medida que o elevador começava sua ascensão, Marcus finalmente estabeleceu uma conexão com sua nave. Clark para Intrepid. Temos uma situação, ela disse, com urgência na voz.
Agentes de Vordarian invadiram a segurança da nossa estação. Eu exijo extração imediata e a capacidade de transferir dados. A resposta estalou de volta, distorcida pela estática, deixando-a em alerta. Entendido, agente Clark. Esteja ciente de que estamos detectando múltiplas embarcações Vordarian se desmaterializando ao redor da estação. Algo significativo está se desenrolando. Aurélia e Marcos trocaram olhares preocupados. Essa situação havia escalado além de apenas seus interesses pessoais, ou mesmo do núcleo sabotado. Isso marcava o início de algo muito mais significativo. Precisamos alertar a estação. Aurélia insistiu, lançando um olhar em direção ao elevador perto do nível de comando. Seja lá o que os Vordarian estão tramando, eles estão fazendo seu movimento agora. Marcos acenou solenemente enquanto guardava seu comunicador. Nós somos os únicos que conhecem a verdade. O elevador parou e as portas se abriram, revelando o corredor que levava ao centro de comando. Parado firmemente em seu caminho estava Taren, flanqueado por um esquadrão de segurança da estação, armas em punho e prontas. Fim da linha, Taren declarou, sua voz transbordando satisfação. A aberração e seu amante humano foram pegos em flagrante. O tempo parecia desacelerar enquanto Aurélia absorvia a cena da equipe de segurança bloqueando sua fuga. Uma onda de energia dourada pulsava dentro dela, reagindo instintivamente à ameaça iminente e à presença de Marcos ao seu lado. Ela sentiu uma onda de energia se acumulando dentro de si, pronta para entrar em ação. As finas linhas douradas gravadas em sua pele pulsavam ritmicamente, espelhando sua própria energia. Justo quando ela estava prestes a liberar uma poderosa onda gravitacional, uma voz familiar estalou pelo sistema de emergência da estação. Atenção a todo o pessoal de segurança, aqui é o comandante Drill falando. Confirmamos avistamentos de embarcações bordarianas se desmaterializando ao redor da estação. Repito, postos de combate. Isso não é um exercício. A distração foi breve, mas deu a Marcos tempo suficiente para ativar seu comunicador. Em um momento de pura tensão, um flash ofuscante irrompeu no corredor quando a nave da EDF ativou um disruptor de transporte localizado, desorientando momentaneamente todos os presentes. Em meio ao caos, Aurélia aproveitou sua oportunidade. Com precisão, ela liberou um pulso gravitacional cuidadosamente controlado, que fez as armas voarem das mãos da equipe de segurança, garantindo sua segurança enquanto neutralizava a ameaça. Taren se inclinou, a urgência atingindo sua voz enquanto se dirigia ao Salarian, que piscava em perplexidade. Olhe para o seu scanner, ela insistiu. Aqueles não são navios diplomáticos lá fora, são navios de guerra bordarianos. Após um momento de hesitação, Taren finalmente voltou sua atenção para o dispositivo em suas mãos. Seus grandes olhos se arregalaram em descrença. Isso não pode estar certo, ele pensou. Mas Marcos avançou, sua confiança inabalável. Com um movimento de pulso, ele ativou seu comunicador, projetando uma imagem holográfica no ar. As filmagens de segurança ganharam vida, revelando os sabotadores bordarianos em ação. Eles te manipularam, Taren. Eles exploraram seus preconceitos contra Aurélia, transformando você em um cúmplice involuntário em seu esquema. As evidências eram inegáveis. A pele verde do Salarian ficou ainda mais pálida enquanto ele observava os bordarianos minando sistematicamente o corpo. Mas por quê? Ele perguntou, sua voz de repente pequena e cheia de incerteza. Eles estão atrás da tecnologia de gravidade Salarian e das capacidades defensivas da Terra, explicou Aurélia, seu tom firme apesar do caos ao redor deles. Com ambos, eles poderiam facilmente dominar todo esse setor. Nesse momento, um tremendo estremecimento percorreu a estação quando o primeiro ataque Vordarian colidiu contra os escudos externos. Não podemos nos dar ao luxo de perder mais tempo. Marcos insistiu. O comandante Drell precisa ver essas imagens imediatamente, e temos que nos dirigir à sala de controle do núcleo. É o único local com energia suficiente para coordenar nossa defesa de forma eficaz. Para a surpresa de todos, Taren abaixou completamente sua arma. Eu mesmo levarei você até lá, declarou ele, virando-se para sua equipe de segurança. Abaixem as armas. Fomos enganados. Enquanto se apressavam em direção ao centro de comando,
Aurélia sentiu a energia dourada dentro dela reagindo de forma estranha à tensão no ar e à proximidade de Marcos. A cada toque, fosse uma mão guiando-a ao redor de uma esquina, ou seus ombros se esbarrando enquanto corriam, a energia entre eles fluía com mais liberdade. As linhas douradas gravadas em sua pele brilhavam com intensidade crescente. Eles irromperam no centro de comando, onde o comandante Drell, um severo arcturiano adornado com escamas metálicas, estava orquestrando a defesa inicial da estação. O que isso significa? Ele exigiu, com o olhar fixo no grupo em comum à sua frente. O comandante Marcos avançou, exibindo orgulhosamente suas credenciais da EDF. A estação está sob ataque devido ao que ela contém. E quem está envolvido? Ele gesticulou em direção a Aurélia, com uma expressão grave. Os Vordarians sabotaram seu núcleo de gravidade como um teste, e agora vieram para tomar à força o que desejam. Com um movimento ágil, ele transferiu as imagens de segurança para a tela principal. O centro de comando caiu em um silêncio respeitoso, enquanto todos absorviam as evidências que se desenrolavam. Os Vordarians têm trabalhado arduamente em tecnologia de gravidade armada. Marcos explicou que eles precisam da expertise de engenheiros salarianos para refinar suas inovações. E eles precisam de mim, Aurélia acrescentou suavemente, sua voz tingida de preocupação. Um manipulador de gravidade vivo como ela serviria como o sujeito de teste ideal para seus experimentos. As escamas do comandante Drell brilhavam com fúria. Como podemos detê-los? Nossos escudos não resistirão por muito mais tempo. A mente de Aurélia corria enquanto ela considerava suas opções. Podemos estabelecer uma grade de defesa gravitacional, ela propôs, sua voz firme apesar do caos ao redor deles. Se eu puder acessar diretamente o núcleo e canalizar sua energia através dos emissores de escudo da estação, podemos criar um poço gravitacional poderoso o suficiente para repelir suas naves. Marcos completou seu pensamento, mas ficou claro que dominar tal poder sozinho seria perigoso demais. Os olhos deles se encontraram em um momento de compreensão mútua. A energia dourada que havia passado entre eles, fluindo continuamente e se intensificando a cada toque, era mais do que uma mera curiosidade passageira. Tinha um significado mais profundo. Era uma conexão, uma simbiose diferente de tudo que qualquer uma das espécies já havia encontrado. Não sozinha, Aurélia sussurrou suavemente. Com você. Terran, que havia observado essa troca com crescente compreensão, deu um passo à frente. Eu assumirei o comando a partir daqui, declarei, minha voz firme. Os outros engenheiros salarians olharam para mim, prontos para seguir minha liderança. O comandante Drell acenou com a cabeça em concordância. Faça isso. Nós te daremos o máximo de tempo que pudermos. Nesse momento, enquanto corríamos de volta em direção ao núcleo, uma nova explosão violenta sacudiu a estação, lembrando-nos da urgência de nossa missão. As portas de emergência começaram a selar as seções danificadas, com o som ecoando de forma ominosa pelos corredores, enquanto a atmosfera era liberada no vazio. Eles estão mirando nas áreas residenciais, exclamou Aurélia, sua voz tremendo de horror. Eles não se importam com quem machucam. A expressão de Marcos se tornou firme, a determinação endurecendo seus traços. Então nós acendemos a paixão deles. Eles chegaram à sala de controle central, apenas para descobrir que estava deserta. Os protocolos de emergência haviam evacuado com sucesso todo o pessoal. Sem hesitar, Aurélia se aproximou do console principal, seus dedos dançando rapidamente sobre os controles. Estou redirecionando a energia para os emissores de escudo, ela explicou, sua voz firme e focada. No entanto, para estabelecer um campo de defesa gravitacional, preciso canalizar a energia diretamente. Marcos acenou com a cabeça, seu entendimento evidente. Assim como você fez durante a estabilização do núcleo, ele respondeu, relembrando o momento exato em que a habilidade dela os havia salvado a todos. Sim, mas amplificada 100 vezes. Ela se virou para encará-lo, seus olhos azuis brilhando com uma luz dourada. Seria fatal para mim tentar isso sozinha. Marcos deu um passo mais perto, as linhas douradas gravadas em sua pele brilhando mais intensamente à medida que se aproximava dela. Mas não nós juntos. Ela assentiu em concordância,
um sorriso iluminando seus lábios apesar do perigo iminente. Não nós juntos. Com uma confiança inabalável, ela estendeu a mão para ele, deixando de lado qualquer hesitação ou medo. Suas mãos se entrelaçaram, e naquele momento, uma energia dourada surgiu entre eles. Não fluindo mais apenas dela para ele, a energia começou a circular entre eles, amplificando e se tornando mais forte a cada pulso. Eu nunca tinha experimentado nada parecido antes. Marcos sussurrou suavemente, sua voz se misturando à energia vibrante que os envolvia. Eu também não. Aurélia admitiu, sua voz tingida com um senso de definitividade. Sentiu como se fosse um momento de conclusão. De repente, outra explosão abalou a estação, mais violenta do que a anterior. Luzes de aviso piscavam ominosamente pelo console. Agora, Aurélia insistiu, guiando-o em direção à câmara de acesso ao núcleo. Devemos agir rapidamente. Dentro da câmara, eles se encontraram diante do hipnotizante vórtice do núcleo de gravidade. Seus corpos brilhavam, banhados na energia do núcleo e em sua própria luz dourada radiante. Aurélia se aninhou contra Marcos, suas costas pressionadas contra o peito dele, enquanto os braços dele a envolviam protetivamente na cintura. A conexão física intensificou a energia que fluía entre eles. Canalize através de mim, ela instruiu, sua voz firme e convidativa. Deixe a energia fluir através de nós dois, e então voltar pelas minhas mãos. Enquanto ela levantava os braços em direção ao núcleo, Marcos pressionou suas palmas contra os antebraços dela, completando o circuito e amplificando a conexão que compartilhavam. A sensação os atingiu como uma onda gigante, imediata e avassaladora. Uma onda de poder percorria suas veias, uma mistura de prazer e dor tão entrelaçada que era impossível distinguir uma da outra. À medida que a energia dourada fluía através de seus corpos conectados, Aurélia aproveitou essa força amplificada, direcionando-a para fora através dos medidores de proteção da estação e para a vasta extensão do espaço que cercava Nexus 7. Um colossal campo gravitacional irrompeu para fora, manifestando-se como uma esfera dourada radiante que envolveu toda a estação. No centro de comando, Taren e o comandante Drelm contemplavam, maravilhados, as telas à sua frente. Eles assistiram enquanto os navios de fronteira que se aproximavam eram abruptamente repelidos, enredados no poderoso abraço do campo gravitacional em expansão. "Está funcionando", exclamou Taren, com uma faísca de triunfo na voz. "Eles não conseguem romper." Os Vordarians, percebendo que seu ataque havia falhado, tentaram recuar. No entanto, logo descobriram que seus motores eram impotentes contra as forças gravitacionais que agora os ancoravam no lugar. "Atenção, naves Vordarian", anunciou o comandante Drelm, sua voz ecoando pela imensidão do espaço. "Vocês estão detidas por atos de agressão contra a Nexus 7. Renda-se agora, ou enfrente a destruição." Um por um, os navios dos Vordarianos desligaram suas armas, aprisionados dentro da esfera dourada e cintilante de energia que Aurélia e Marcos conjuraram ao redor da estação. No coração da câmara, eles se abraçaram com força, seus corpos tremendo do esforço puro de dominar um poder tão imenso. No entanto, em meio à intensidade, nenhum deles sentiu medo ou tensão. Em vez disso, experimentaram uma sensação emocionante de unidade, duas almas operando como uma entidade perfeita. "Nós conseguimos", Marcos sussurrou suavemente em seu cabelo enquanto diminuíam lentamente o fluxo de energia. A ameaça imediata havia diminuído. Aurélia se virou em seu abraço, seus olhos azuis luminosos se fixando nos dele. "Não apenas salvamos a estação, descobrimos algo extraordinário, algo completamente sem precedentes." A energia dourada continuava a pulsar entre eles, brilhando com uma profundidade que era ao mesmo tempo hipnotizante e profunda. Onde suas peles se encontravam, padrões intrincados de luz dançavam e se entrelaçavam, sussurrando sobre uma conexão que ia muito além do reino físico. Um laço que transcendia espécies e biologia. "Acredito que Marcos mencionou suavemente", ele disse, traçando gentilmente as linhas douradas ao longo de sua bochecha, "que isso é apenas o começo." 3 meses depois, Aurélia se viu parada na vibrante praça central de Nexus 7.
não mais se esquivando dos olhares curiosos ao seu redor. A estação havia sido restaurada, o plano Vordarian revelado em todo o setor, e uma nova era de colaboração entre a Terra e Solaris Prime estava surgindo, com Aurélia e Marcos no seu centro. Seu vínculo extraordinário havia capturado a atenção de cientistas que estavam ansiosos para estudar a conexão simbiótica que lhes permitia manipular campos gravitacionais com um nível de precisão sem precedentes. A Força de Defesa da Terra havia estabelecido uma instalação de pesquisa permanente na estação, nomeando Marcos como seu diretor e Aurélia como a engenheira-chefe. No entanto, o que realmente se destacava não eram apenas os avanços científicos que estavam sendo feitos, mas a significativa mudança cultural que os acompanhava. A visão da imponente mulher Salarian e do homem humano caminhando de mãos dadas pela estação evoluiu de mera curiosidade para uma poderosa fonte de inspiração. À medida que caminhavam juntos, outras espécies começaram a reavaliar suas noções preconcebidas e desafiar seus preconceitos. Até mesmo Terran havia passado por uma transformação desde sua quase traição, despertando para seus próprios preconceitos. Não era mais apenas um elo entre os engenheiros salarians e a equipe de pesquisa da Terra. Ele descobriu que seu antigo desprezo havia dado lugar a um respeito relutante. Enquanto Aurélia esperava Marcos chegar para o almoço, ela notou os olhares admirados de vários machos salarians. Aqueles mesmos indivíduos que um dia zombaram de seu tamanho e aparência. Um sorriso surgiu em seu rosto ao encontrar diversão em sua nova apreciação, uma reviravolta encantadora do destino que a fez sentir-se empoderada. Algo engraçado? Marcos perguntou enquanto se aproximava, sua mão instintivamente alcançando a dela. No momento em que seus dedos se tocaram, uma energia quente e dourada surgiu entre eles. Eu estava apenas refletindo sobre o quanto as coisas podem mudar, ela respondeu, inclinando-se para beijá-lo, suas ações cheias de confiança e um senso de liberdade. Uma vez, nenhum homem alienígena teve a coragem de se aproximar da minha figura imponente. A perda deles. Mas então, um dia, um homem com um sorriso confiante chamou minha atenção. Sempre apreciei as coisas mais finas da vida, ele disse, e suas palavras ressoaram em mim. Enquanto caminhávamos juntos em direção ao nosso restaurante favorito, uma energia dourada pulsava entre nós, perfeitamente em sintonia com nossos passos. Aurélia não pôde deixar de refletir sobre a extraordinária jornada que a havia levado até este momento, transformando-se de isolamento em conexão, de vergonha em orgulho e de solidão em amor. Tudo isso provocado pelo simples ato de um homem humano ousar sorrir de volta.